Atenção! Esse vídeo é gratuito, de livre distribuição e sem fins comerciais. Todas as mídias utilizadas para sua criação estão referenciadas ao final deste vídeo. Olá, meus caros! Hoje estamos aqui para estudar e entender um pouco mais sobre registradores. Esse vídeo que eu irei apresentar para vocês foi produzido com o auxílio dos grandiosos alunos da Universidade de Brasília, Gustavo, Marcelo e Vinícius. Cadê os grandiosos alunos? Caro aluno, para o seu melhor entendimento desse vídeo, você deve ter assistido aos seguintes temas: hierarquia de memórias, clocks, latches e flip-flops. Vixe. Bom, hoje iremos apresentar os seguintes tópicos. Nossa, eu estava empolgado, mas tudo isso. Jovem gafanhoto, você se lembra dessa figura que podemos ver? Maybe. Acho que já fomos apresentados. Acho que você está me enrolando. É claro que eu já vi um triângulo. Não é disso que eu estava falando. Esse triângulo apresenta a hierarquia de memórias em ordem de velocidade de acesso. O senhor pode observar que os registradores sobre os quais falaremos hoje têm a maior velocidade de acesso e os discos ópticos têm a menor velocidade. Olha, vou jogar todos os meus disquetes fora. Pensava que eles eram rapidões. Professor, esse sinal aí é o da sua frequência cardíaca? Não. Isso é um sinal de clock. Uma pena. Não será hoje que o senhor irá desfrutar de um dia de folga. Esse sinal representa o clock que é utilizado para sincronizar tarefas nos sistemas digitais. Me responda uma coisa: você conseguiria comer antes da sua mãe terminar o almoço? Claro que eu iria esperar, não sou besta. Pois, meu caro gafanhoto, no computador acontece o mesmo. Alguns circuitos precisam esperar que os seus vizinhos terminem suas tarefas primeiro antes de executarem as suas. Para sincronizar esses circuitos é usado um clock com diferentes atrasos. Observe as ondas que podem ser geradas passando a entrada do clock por diversos circuitos combinacionais. Esse clock é o cara chato do circuito, não é mesmo? Coloca todo mundo pra trabalhar. Jovem gafanhoto. Agora vamos nos voltar para o assunto principal da aula e logo o senhor entenderá o porquê de estudarmos os clocks. Agora iremos ver como funcionam os circuitos mais simples de memórias, os latches e os flip-flops. Gafanhoto, iremos dar uma olhada nessas duas estruturas rapidamente. O latch é um circuito que pode armazenar um estado e pode ser visto nesse circuito. Esse circuito réu da moléstia, tô entendendo é nada disso. Esse circuito é capaz de manter o valor de entrada na saída que esse circuito pode ser modificado com a introdução do sinal de clock que permitirá a troca de estado apenas quando estiver em sinal 1. O latch, como o senhor pode ver, possui a entrada que será armazenada e uma segunda entrada que reseta a entrada do latch. Do you understand, gafanhoto? Mal sei português e tu quer falar inglês agora. Aí que eu não vou entender. Gafanhoto, esse é o flip-flop. Diferentemente do latch, esse só muda na transição de estado do clock, de 0 para 1, ou de 1 para 0. Isso você já disse, hombre. Sim. Então o senhor não sabe inglês, mas sabe falar espanhol. Sabe como é, né, professor? Eu sou muito louco. Essa juventude está perdida. Voltando ao assunto principal, gafanhoto. A implementação do circuito de um flip-flop pode ser visto nesse circuito da figura. O clock ligado a duas portas AND faz que o funcionamento do flip-flop somente tenha efeito quando esse transita de 0 para 1, pois com uma entrada 1 na porta AND, a saída depende apenas da outra entrada. O senhor lembra de implementação de funções booleanas que eu já expliquei para o senhor? Vixe, o senhor tem certeza? Sim. O senhor prestou atenção que os latches e flip-flops armazenam um bit cada. Se o senhor tá dizendo. Pois bem, eles têm essa função e são a base para a construção de memórias.
Os registradores são um tipo de memória e serão estudados adiante. Bom gafanhoto, o senhor que é um estudante bastante aplicado saberá me dizer qual a diferença entre os registradores e as outras memórias. Creio que não estamos falando do mesmo gafanhoto. Pelo jeito não. A diferença entre os registradores e os outros tipos de memória é que esses estão dentro da CPU, então sua velocidade de acesso é bem maior. Internamente os registradores funcionam como flip-flops ou latches. Os registradores também podem ter diferentes funções dependendo da arquitetura da CPU. Os registradores podem desempenhar funções de acordo com a arquitetura da CPU. Vou lhe mostrar alguns registradores e suas funções para que você possa entender. Mostre. Na arquitetura 8086, teremos a seguinte quantidade de registradores: 8 registradores de propósito geral, o registrador de flex, 4 registradores de segmento e um registrador de ponteiro para instruções. Gafanhoto, os registradores gerais, apesar de terem esse nome, são usados para 4 finalidades: acumular, endereçar, contar e armazenar dados. O nome deles são AX, BX, CX e DX. Que falta de imaginação. Mas não seriam 8 registradores de propósito geral? Sim, são 8. É que cada registrador X é composto de outros 2 registradores, o que dá um total de 8. Continuando, gafanhoto. Os registradores de flag e de ponteiro para instruções são simples de entender. O primeiro armazena os status das operações realizadas na CPU. Cada bit desse registrador representa uma operação. O ponteiro para instruções aponta para a próxima instrução a ser executada e não deve ser manipulado. Gafanhoto, o último tipo de registrador é do tipo de segmento. Esse registrador é um registrador de endereçamento de memória. Devido a possuírem um número baixo de bits, no princípio o número de espaços endereçáveis não foi suficiente. Portanto, foi criado uma solução para expandir o número de espaços endereçáveis. Os registradores de segmento têm a função de fazer esse novo endereçamento. Muito fácil, já não jubilarei mais em FAQ. E as outras matérias? Estou tão bem nelas que já fiz a minha inscrição no vestibular. Meus pêsames. Bem, essa aula foi extremamente útil para entendermos o funcionamento dos registradores do nosso computador. Hoje vimos a base da construção dos dispositivos de memória. Vimos o que são os registradores e sua diferença para as outras memórias. E por fim, vimos alguns tipos de registradores. Espero que vocês tenham gostado. Hasta la vista, jubileus e jubilinda, tamo junto.